Empresas privadas vão administrar os aeroportos do Galeão, no Rio, e de Confins, em Minas Gerais. E o governo anuncia investimentos para reforçar a aviação regional. O Banco Central reduz ainda mais a previsão de crescimento da economia. Moedas de 50 centavos com defeito de fabricação vão ser substituídas. O ministro Joaquim Barbosa anuncia amanhã a decisão sobre o pedido de prisão imediata de condenados do Mensalão. Hóspedes de hotéis da cidade de Aparecida vão ter que usar pulseiras de identificação. Um dos gêmeos da mulher que se tornou mãe aos 61 anos deixa o hospital. Morre no Rio de Janeiro a atriz Thelma Heston. O comércio de Bariloche é varrido por uma onda de arrastões na Argentina. E o encantamento dos visitantes da Serra Gaúcha nesses dias que antecedem o Natal. Boa noite. Boa noite. O governo federal anunciou hoje a concessão dos aeroportos do Galeão e de Confins para a iniciativa privada e também um pacote bilionário de investimentos para estimular a aviação regional. Quem precisa viajar de avião sabe, a dificuldade começa ao chegar no aeroporto. Já tive todos os tipos de problemas possíveis, né? De ficar no aeroporto e não ter voo, de bagagem sumir. Para tentar melhorar a eficiência dos aeroportos brasileiros para passageiros e cargas, o programa do governo prevê uma série de medidas. Os aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Confins, em Minas Gerais, serão concedidos à iniciativa privada, como já foi feito com os aeroportos de Brasília, Campinas e Guarulhos. O leilão deve ocorrer até setembro do ano que vem. A Infraero terá 49% de participação no consórcio. O controle será de um operador com experiência em administrar aeroportos de grande porte. Galeão e Confins deverão receber investimentos de 11 bilhões de reais. A aviação regional também será incentivada. Os investimentos serão superiores a 7 bilhões de reais. Serão construídos 17 aeroportos de pequeno e médio porte no interior do país. 253 aeroportos receberão recursos para reforma e construção de pistas, ampliação de pátio e terminais de passageiros. Nosso compromisso é o seguinte: o governo mantém a infraestrutura, mantém a manutenção da infraestrutura e mantém os serviços principais. Mas os governos municipais e estaduais que, porventura, se conveniarem, assumirão o custeio da operação. Outros incentivos são a isenção de tarifas nos aeroportos do interior com movimentação inferior a 1 milhão de passageiros por ano e o subsídio para passagens aéreas nos voos entre aeroportos regionais. O governo vai bancar parte do valor do bilhete com recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil. Para este estudioso do setor aéreo, as medidas são positivas, mas é preciso fiscalização eficiente. Se você tem mais capacidade, o serviço melhora, mas o que é necessário também é fortalecer a capacidade de controle da ANAC. Esses outros aspectos de serviço têm que ser monitorados e cobrados pela agência de aviação civil, a ANAC especificamente. O governo também criou a empresa estatal Infraero Serviços. É uma subsidiária da Infraero que vai atuar em parceria com um operador internacional em planejamento e administração de aeroportos no Brasil e no exterior. No Rio de Janeiro, quem precisou passar pelo aeroporto Santos Dumont nos últimos dias sentiu na pele os problemas nas instalações. De nada adiantava se abanar. Tá quente não, tá um inferno mesmo. Acho que o cliente merece respeito, né? Todo mundo transpirando aqui, feito um porco, um animal, e não tem o menor respeito de ninguém, o menor respeito. Um problema no sistema de ar-condicionado transformou o aeroporto Santos Dumont hoje numa sauna. Estou numa churrascaria na grelha, não é sentadinho esperando para comer, não, é preparando o churrasco. Nem este ajudante de cozinha suportou o forno do saguão de embarque. Queimando aqui dentro. Dia de sol, calor no Rio de Janeiro e aqui do lado de fora do aeroporto Santos Dumont, a temperatura gira em torno de 33 graus. Agora, a gente vai lá para dentro para ver o que diz o termômetro no saguão do aeroporto. Olha só, 31 graus.
o calor aqui dentro não está muito diferente do calor lá de fora, não. Uma desvantagem, não tem brisa, por isso a sensação de calor ainda maior. Aqui dentro está mais calor do que lá fora. Pior para quem tem que enfrentar uma jornada de trabalho dentro do aeroporto. De vez em quando a gente coloca um pouquinho de sal na língua para ver se dá uma reanimada, porque a gente fica com uma pressão muito baixa e não tem muita condição de trabalhar. A espera pelo voo virou tortura. E não tem água, a água está quente, se tem está quente, então o pessoal está todo mundo reclamando. Na sala de embarque, a Infraero instalou climatizadores, como mostra a foto tirada por um passageiro. Uma lembrança do Rio que nenhum turista gostaria de levar. Eu acho algo muito sério, principalmente o Brasil que vai agora acompanhar a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos. Isso é uma impressão, principalmente para o brasileiro e para o estrangeiro, muito negativa, né? Segundo a Infraero, a manutenção no sistema de ar-condicionado está sendo feita e o problema deve ser resolvido até domingo. Hoje é o último dia da primavera. Amanhã cedo começa o verão. Pontualmente às 9h11, horário de Brasília. É o chamado solstício, o dia mais longo do ano, com mais horas de sol. Para nós, é o início do verão. No hemisfério norte, começa o inverno. Aqui no Brasil, a nova estação deve ser mais quente do que o de costume. Espera-se que chova bastante na maioria das regiões. No mapa com a previsão para janeiro, fevereiro e março, a gente destaca a chuva acima da média no sul do país, aqui em azul, e abaixo do normal na área em amarelo, que vai da Bahia ao Amapá. No sul deve chover mais porque a temperatura da água do mar estará mais quente, aumentando a evaporação e deixando as nuvens carregadas. Nessa outra área é o contrário, a superfície do mar estará mais fria. Amanhã será mais um dia de temporais em quase todas as regiões, menos no Nordeste. No sul pode chover a qualquer hora e os meteorologistas alertam para o risco de granizo e vendavais, com rajadas de até 100 km por hora por causa de uma frente fria. Nessa outra área, entre São Paulo, Mato Grosso e Roraima, as tempestades só devem cair à tarde. A máxima atinge 30 graus em Florianópolis e 36 em Campo Grande e em Teresina. E vamos ver como será o primeiro fim de semana de verão em algumas capitais. Em Porto Alegre, depois de muita chuva, o tempo volta a abrir e esquenta. Uma frente fria avança para o sudeste e provoca temporais em São Paulo, no Rio e em Belo Horizonte. Chove forte ainda com trovoadas em Brasília, em Cuiabá e em Manaus. Salvador terá sol e calor. A falta de chuva que afeta aí a vida de milhões de brasileiros no Nordeste tem deixado também marcas profundas na atividade econômica. E não é só na agricultura e na pecuária, como a gente vê na reportagem de Beatriz Castro, no interior de Pernambuco. A estiagem secou todos os reservatórios em São Bento do Una, no agreste de Pernambuco. O colapso no abastecimento provocou uma crise sem precedentes no município que mais produz ovos e carne de frango no Nordeste. As granjas desativadas se multiplicam, levando prejuízo a uma região que chegou a produzir 2.700.000 ovos por dia e 350 mil frangos por semana. Em outros tempos, a matéria-prima encarecia muito, mas nós tínhamos água. Hoje nós não temos água de maneira nenhuma. A água tem que ser comprada em outros municípios. Só esta granja passou a gastar R$ 1.800 por semana. Os bebedouros são disputados. Sem condições de manter as aves, pequenos e médios produtores estão vendendo as galinhas para o abate 30 semanas antes do tempo. Justamente quando elas estão mais produtivas, botam ovos maiores e poderiam dar mais lucro. Se não melhorar, vai ter que fechar, que a água não tem e ração muito cara. O prejuízo é maior para os criadores de frango para o abate. 40% das 212 granjas pararam a produção. Osório demitiu os 3 funcionários e os 4 galpões onde deveriam estar 11 mil aves ficaram vazios. Até as granjas maiores estão fechando. Nesta, os 12 funcionários foram demitidos. A produção de 120 mil frangos foi suspensa. A gente enfrenta as crises, mas crises passageiras, mas essa está muito duradoura. E as perspectivas de chuva é muito ruim, né? A crise na avicultura parou o comércio da cidade. E a situação se agrava a cada dia sem chuva. Se não chover nos próximos 90 dias, nós teremos um colapso total, com mais de 50% de toda a produção de ovos e de frangos perdida.
O Ministério da Integração Nacional anunciou hoje novos investimentos para o programa Água para Todos. Serão destinados 84 milhões de reais para o abastecimento de água em assentamentos rurais do semiárido. O governo também vai comprar máquinas para perfuração de poços. A seguir, a morte da atriz Thelma Heston. O sumiço de uma senhora em Aparecida torna obrigatória a identificação de hóspedes de hotéis. Um dos gêmeos da mulher que se tornou mãe aos 61 anos deixa o hospital. Morreu hoje no Rio, aos 73 anos, a atriz Thelma Heston. Em mais de 50 anos de carreira, ela fez teatro, cinema e televisão. O último trabalho de Thelma Heston na TV foi na novela Aquele Beijo, em 2011. A atriz tinha um câncer. O corpo está sendo velado no cemitério São João Batista e será cremado amanhã. A brasileira que ficou famosa há algumas semanas por ter se tornado mãe pela primeira vez aos 61 anos de idade está com o coração dividido, mas um pouquinho mais aliviado. Antônia e o marido José chegaram à maternidade antes do horário previsto e depois de uma noite quase em claro. Difícil, nossa, acordava, deitava, dormia, acordava. 1 hora, 2 horas, 3 horas. E lá vem ela, vestida de lilás. Sofia não deu a mínima para os flashes. Recebeu alta depois de 58 dias internada. Ela e o irmão gêmeo nasceram de 7 meses. Levar a filha para casa foi mais uma alegria para Antônia e José. Mas para a felicidade ficar completa, falta agora o irmãozinho de Sofia, o Roberto, receber alta, o que deve acontecer dentro de uma semana. O Roberto teve algumas intercorrências no meio do caminho, mas que ele conseguiu vencer. O quadro dele é bem estável, para ótimo. Essa semana, tomara que corra, voe. Vamos dizer assim, eu deitei, acordei, já estou tirando meu filho. É isso que eu quero. Realmente, uma semana é quase nada para quem esperou mais de 20 anos para realizar o sonho de ter filhos. Primeiro, Antônia tentou engravidar de modo natural. Como não conseguiu, partiu para a fertilização in vitro. Os gêmeos vieram na 4ª tentativa, quando Antônia completou 61 anos de idade. A prova está aqui, que você não pode desistir do sonho, né? Não importa a idade, eu acho que você tendo saúde, não tenho nem palavras. É a coisa mais linda, é um sonho já realizado. Se Deus quiser, eu vou começar 2013 com a família completa em casa, né? E tocar o barco para frente. A carioca Dalva Maria Carvalho se tornou hoje a primeira mulher a ocupar a patente de oficial-general das Forças Armadas. No Palácio do Planalto, Dalva foi promovida do posto de capitão de mar e guerra para o de contra-almirante. Ela entrou para a Marinha em 1981. A presidente Dilma Rousseff disse que o brilho da carreira de Dalva representa o sucesso de milhões de mulheres brasileiras. A cidade paulista de Aparecida, que atrai católicos de todo o Brasil, tornou obrigatório um sistema de identificação dos hóspedes de hotéis. E a repórter Karen Schmidt conta por quê. A partir de 1º de janeiro, essas pulseiras reguláveis de plástico serão usadas por todos os turistas hospedados em Aparecida. A lei criada pela prefeitura, com o apoio dos hotéis da cidade, quer evitar o desaparecimento de romeiros. O hotel vai colocar o seu logo, endereço e telefone. E na medida que esse hotel não fornecer essa pulseirinha para o seu cliente e esse cliente vier a ser perdido na cidade, estar perdido, o hotel vai sofrer uma multa que a prefeitura vai aplicar. Aparecida atrai romeiros de todo o país. Só esse ano, mais de 11 milhões devem passar pela cidade. Em um domingo de grande movimento, o Santuário Nacional chega a receber quase 200 mil pessoas. No meio de tanta gente, é fácil se perder. A Basílica chega a registrar 500 pessoas perdidas em um fim de semana. A maioria acaba encontrando os parentes, mas casos de idosos que desapareceram chamaram a atenção para o problema. A gaúcha Beatriz Joana Vinck, de 77 anos, desapareceu há quase 2 meses, depois de fazer compras nessa loja de velas dentro do pátio da Basílica. O filho continua na cidade na esperança de encontrar a mãe e lamenta que só agora a lei da pulseira seja colocada em prática. Tem que haver uma preocupação com os turistas e eu acho correta essa atitude da prefeitura. Infelizmente, talvez se tivesse sido usada antes, a minha mãe não teria se perdido.
Uma explosão no início da noite, provocada por uma bomba de gás lacrimogênio, soterrou 3 policiais dentro da delegacia da Polícia Civil no centro de Maceió. Bombeiros estão trabalhando no resgate das vítimas. 2 policiais foram retirados com vida dos escombros agora há pouco. O estado deles é grave. O impacto da explosão foi sentido a quilômetros do local. É a sorte de quem pode visitar a Serra Gaúcha, enfeitada para o Natal. O governo de São Paulo lançou hoje um programa de cotas para as universidades estaduais. Se for aprovado pelos conselhos de cada instituição, o projeto vai entrar em vigor em 2014. A resistência aos chamados programas de cotas raciais sempre foi grande nas universidades paulistas. Mas hoje, reitores como os da USP, Unesp, Unicamp apresentaram com o governador Geraldo Alckmin o chamado Plano de Inclusão com Mérito no Ensino Superior Público. Eu acho que a universidade ela vai ganhar, porque a universidade ela deve ser universal, não apenas no conhecimento, mas deve ser também universal na sua amplitude, na sua abrangência, especialmente social. O plano será implantado a partir de 2014 e prevê que, ao final de 3 anos, 50% das vagas das faculdades públicas sejam ocupadas por alunos das escolas estaduais e municipais. 35% delas serão destinadas a pretos, pardos e índios. Esses termos são os utilizados pelo IBGE. Essa cota racial obedece à proporção apontada no último censo. Para assegurar a permanência dos mais pobres nas universidades estaduais, o governo de São Paulo prevê a distribuição de bolsas de estudos de meio salário mínimo, hoje R$ 311, para alunos com renda familiar menor que um salário mínimo e meio. O plano precisa ainda ser aprovado pelos conselhos de cada universidade. Acredito que vai ser uma batalha forte, mas com o apoio do governador, acho que a gente vai conseguir implementar isso. Nós estamos aqui tratando de uma coisa provisória, para poder a universidade dar um suporte, dar um apoio, dar uma ajuda para a escola básica durante um prazo determinado. Agora, as ações de políticas públicas teriam que visar a melhoria da escola básica, porque não tem sentido, no século XXI que a gente está, ter metade da população sem o ensino fundamental. O programa de inclusão prevê ainda a criação de um novo modelo de curso superior, de 2 anos, que prepara os alunos que vêm do ensino médio para o mercado de trabalho ou para continuarem os estudos em escolas técnicas e faculdades. Uma das regiões mais bonitas do Brasil está ainda mais encantadora nesses dias. É a Serra Gaúcha, que a gente visita agora na reportagem de Rosane Marchetti e Fernando Reck. Nessa época do ano, Gramado é só Natal. Não há um canto, uma rua, um jardim que não estejam caprichosamente enfeitados. Tudo tão bonito que é difícil resistir à fantasia e não mandar beijinhos para o Papai Noel quando ele passa. Maravilhoso, filha, e a gente fica num sentimento tão puro, não é? E quando anoitece, o show continua. A quase escuridão é apenas um aviso. A festa é iluminada. E é sob essas luzes que acontece uma apresentação atrás da outra. Há uma árvore cantante, bonecas e duendes que ganham vida. Papai Noel que brinca com a multidão. E tem até neve, feita de espuma de shampoo infantil. É inesquecível. Vim ver o Natal Luz é inesquecível. Um dos espetáculos mais lindos acontece em palcos montados dentro de um lago. 39 atores, acompanhados de um coral de 100 vozes e cantores líricos, transformam toda a história de fé e fantasia que envolve o Natal numa ópera surpreendente. Fogos no céu e dentro da água. Tambores. O espetáculo termina com o público emocionado. É um espetáculo maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Emocionante. Voltei a ser criança.
Daqui a pouco, o Banco Central reduz ainda mais a previsão de crescimento da economia. Moedas defeituosas de 50 centavos vão ser substituídas. O presidente do Supremo Tribunal Federal vai anunciar amanhã a decisão sobre o pedido de prisão imediata dos condenados no julgamento do Mensalão. O presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, disse que está analisando uma situação inédita em relação ao pedido de prisão dos condenados no julgamento do Mensalão. É a primeira vez que o Supremo tem que se debruçar sobre um pedido de execução de uma pena decretada por ele mesmo, o Supremo. Porque acima do Supremo não há mais qualquer tribunal. O Supremo já entendeu, em outros casos, que para a prisão é preciso esperar o chamado trânsito em julgado, quando não há mais recursos na Justiça. Joaquim Barbosa lembrou que no caso do Mensalão, os réus foram condenados pela maior instância do Judiciário. Não existe a possibilidade de recursos para outros tribunais. Amanhã, o presidente do Supremo anuncia que decisão vai tomar. À luz desse fato, né, de não haver um precedente que se encaixe precisamente nesta situação posta pelo Procurador-Geral, eu vou examinar o pedido do procurador. Joaquim Barbosa lembrou que já negou um pedido de prisão dos réus ainda no início do processo, mas sem adiantar a decisão, ressaltou que o momento agora é outro. O Ministério Público não informou de quem pediu a prisão. Entre os 25 condenados, 3 são deputados federais. Mais cedo, antes da entrevista do presidente do STF, o presidente da Câmara, Marco Maia, disse achar que os deputados não poderiam ser presos. Há um artigo na Constituição que diz que nenhum parlamentar pode ser preso, a não ser em flagrante delito ou depois de condenação transitada em julgado. O que significa que a Constituição é muito clara em relação à impossibilidade da prisão de parlamentares. O presidente do Supremo classificou as declarações do presidente da Câmara como falta de compreensão do sistema jurídico brasileiro e de leitura da Constituição. Joaquim Barbosa disse que é a competência do Judiciário decidir se uma pessoa será presa ou não. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, divulgou hoje uma nota para esclarecer os efeitos da decisão dele, que na segunda-feira suspendeu no Congresso a votação do veto presidencial à lei dos royalties. O ministro afirma que a suspensão vale apenas para os vetos e que a pauta está liberada para a votação de outros assuntos, como, por exemplo, a proposta de orçamento de 2013. A manifestação do ministro é uma resposta ao Congresso Nacional, que ontem anunciou o adiamento da votação do orçamento por entender que nada mais poderia ser analisado até que fossem votados os vetos. O Banco Central anunciou hoje um recall inédito no país. Um lote de 40 mil moedas de 50 centavos saiu da Casa da Moeda com um defeito de fabricação. No lado da coroa, elas trazem a estampa de uma moeda de 5 centavos em vez de 50. O Banco Central informou que as moedas com defeito poderão ser trocadas em qualquer agência bancária. Também hoje, o Banco Central anunciou mais uma revisão nas projeções de desempenho da economia brasileira para este ano. E mais uma vez foi para reduzir a previsão de crescimento. A nova previsão está no relatório que o Banco Central divulgou hoje. A economia vai terminar o ano crescendo muito menos do que se imaginava no início desse ano. Para o BC, o PIB de 2012, a soma das riquezas produzidas no país, será de 1%, bem abaixo das previsões feitas ao longo do ano. Em março, a estimativa de crescimento do Banco Central era de 13,5%. Em maio, nesta entrevista ao repórter João Borges, da Globo News, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, estava mais otimista. Nós podemos crescer mais do que o ano passado. Significa crescer 3,5% até 4%. Em junho, o BC fez a primeira revisão para baixo, 2,5%. No mesmo mês, Guido Mantega classificou de piada a previsão feita por um banco suíço de que o Brasil cresceria 1,5%. Em agosto, o Ministério da Fazenda dizia que a economia brasileira cresceria 4% em 2012. Em setembro, nova redução do Banco Central, crescimento de 1,6%.
abaixo da previsão que o ministro Manteiga fez no mesmo mês. Nós deveremos ter um crescimento em torno de 2%. Com o PIB em 1%, esse será o menor índice de crescimento da economia desde 2009. Para o Banco Central, a crise econômica mundial explica boa parte do problema, além de questões internas como a seca, que atingiu a região sul no primeiro semestre, e a lenta resposta dos investimentos às medidas de estímulo do governo ajudaram a compor esse quadro. Apesar dos erros nas previsões de 2012, o Banco Central segue confiante. No documento divulgado hoje, diz que a economia vai crescer 3,3% no ano que vem. A presidente Dilma também está otimista. A senhora vai querer um pibão de quanto pro ano que vem? Pibão grandão. A seguir, a expansão do conflito na Síria atrai combatentes de quase 30 países. O comércio de Bariloche é varrido por arrastões na Argentina. A queda de uma parede de uma antiga fábrica de tecidos provocou a morte de 8 pessoas em Sorocaba, no interior de São Paulo. Segundo os bombeiros, a parede caiu sobre vários carros e pedestres. A fábrica, fundada em 1913, está sendo restaurada para a construção de um shopping. As Nações Unidas afirmaram hoje que o conflito na Síria está agravando as divergências entre diferentes grupos religiosos. A comissão, chefiada pelo brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, apresentou um relatório sobre os abusos contra os direitos humanos na Síria. Segundo a ONU, o conflito já atraiu combatentes de 29 países e não se limita mais a governo e oposição. Os rebeldes, que seguem a linha sunita do Islã, estariam atacando minorias como os drusos e os cristãos ortodoxos, que acusam de apoiar o governo. Mais de 100 pessoas saquearam várias lojas e supermercados hoje em Bariloche, na Argentina. Durante mais de 6 horas, moradores da periferia da cidade fizeram um arrastão no comércio. Começaram exigindo comida, mas levaram também televisores, eletrodomésticos e roupas. Os manifestantes atacaram o carro de uma equipe de televisão que cobria os saques. O governo da região pediu reforço policial e afirmou que grupos organizados pretendem criar um clima de instabilidade social. Agora são 21h09 pelo horário brasileiro de verão e antes de encerrar essa edição do Jornal Nacional, a gente achou que seria o caso, né, Patrícia, de saber, assim, como é que estão as coisas naquele pedaço do planeta onde já é sexta-feira, dia 21 de dezembro. É só por uma questão de curiosidade jornalística mesmo. Então, o correspondente Roberto Kovalik está em Tóquio, no Japão. Kovalik, bom dia para você. Bom dia. Tá tudo bem aí? Parece que sim. Olha, Bonner, deixa eu dar uma olhadinha. Olha, por enquanto aqui tudo bem. Nós estamos aqui 11 horas na frente em relação ao horário de Brasília. O dia amanheceu e estas imagens que a gente está vendo aqui de Tóquio provam que o mundo ainda não acabou. O sol amanheceu agora há pouco, nenhum prédio caiu, o país não está debaixo d'água e nenhuma bola de fogo apareceu no céu. Mais uma vez, os profetas do Apocalipse erraram. Mas essa crença se espalhou por todo o mundo. Turistas e místicos têm visitado as ruínas da antiga civilização maia no México e na Guatemala. Uns dizem que querem ter uma visão privilegiada do fim do mundo, outros participam de rituais de purificação. Vários países oferecem lugares à prova de apocalipse, como a cidade de Sirize, na Turquia. Os comerciantes locais é que estão gostando dessa história e vendem todo tipo de lembrança. Alguns acreditam, mas muita gente vai lá só de farra. O serviço de emergência está levando a sério e se prepara para o pior. Até o presidente da Rússia entrou na história. Hoje, durante a coletiva de fim de ano, respondeu que o mundo não vai acabar agora, mas disse que já sabe quando vai ser. Daqui a 4 bilhões e meio de anos, quando, segundo ele, o sol vai se apagar. Segundo especialistas na cultura maia, essa lenda surgiu de uma interpretação equivocada do calendário daquele povo, que marca para hoje um fim de um ciclo, mais ou menos como o dia 31 de dezembro para nós, que marca o fim do ano. Só que no dia seguinte, 1º de janeiro, começa outro ano e a vida segue. Portanto, vocês aí no Brasil podem dormir tranquilos, o mundo não acabou. Agora, de qualquer forma, Patrícia Bonner, eu estou aqui de olho e eu aviso se surgir alguma coisa. Por favor, Kovalik. Por enquanto, então, aproveite aí o seu 21 de dezembro, tá bom? Bom dia para você. Bom dia. Olha, lembrando que você terá outras notícias logo mais no Jornal da Globo, depois do último episódio de Subúrbia. Uma boa noite para você. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã.